Bem-vindos. Vamos continuar nossa aula sobre erosão e restauração de dunas, né? Vamos para a segunda parte dessa aula. Lembrando que a gente estava na disciplina de erosão e proteção costeira aqui da construcionologia. Então, só lembrando, porque vocês aprenderam já isso lá em Morfo, né? As dunas, elas têm duas principais funções dela. Tem uma função de defesa do ataque das ondas, das marés meteorológicas e das ressacas, né? Elas defendem tudo que está atrás delas. E elas têm uma função ecológica também, porque elas são hábitat para diversas espécies de plantas e animais. A gente vai estar focando aqui, porque a gente está falando de erosão e proteção, a gente está focando aqui na função com relação à defesa, né? A função de proteção que esse sistema natural fornece para todo o sistema continental que tiver ali atrás dele. Tá? Então, aqui só para a gente lembrar como é que funciona esse processo de proteção que as dunas conferem, né? Que a gente tem, elas são, é uma proteção física mesmo, porque as dunas têm uma expressão topográfica, né? Elas têm uma cota muito mais alta, é um acúmulo de areia formado pelo vento. Então, elas acabam servindo como barreira para o aumento do nível do mar e para aquelas ondas que acabam alcançando uma parte mais interna na costa durante as ressacas e durante as grandes tempestades, né? Então, num sistema natural, a gente tem essa duna servindo de anteparo para essa inundação, para essa erosão, né? Normalmente, ela acaba perdendo grande parte do volume de sedimento dela durante essas situações de tempestade, mas depois, em situações de bom tempo, todo esse sistema tende a se regenerar e voltar ao que era antes. O problema é quando a gente povoa essa duna, quando a gente, por exemplo, nesse caso aqui, a gente coloca uma casa em cima dessa duna, essa casa, ela não tem mais a proteção, porque se ela tivesse construída aqui atrás, ela teria toda a proteção desse sistema. Como a gente quer ter a vista para o mar, né? Aí a gente acaba não tendo a proteção e aí a gente tem os problemas de erosão que a gente cansa de ver, né? E aí aqui a gente tem só mais um exemplinho também de uma coisa que vocês estão cansados de saber, né? De como é que funciona a questão do estoque de sedimentos, né? A gente tem aqui no primeiro quadro um exemplo de uma praia com estoque de sedimento principalmente na parte subaérea, inclusive na praia e na duna, né? E aí quando a gente tem inverno, situações de ondas maiores e tal, a tendência é esse sedimento ser erodido da praia emersa e se depositar lá na forma de bancos na praia submersa. Lembram dos perfil de inverno e verão, né? E aí, quando a gente volta a ter uma situação de bom tempo, esse sedimento tende a voltar para a praia. Então, existe uma circulação natural desse sedimento que envolve duna, praia e bancos. E esse sedimento fica circulando, né? Então, haver uma erosão aqui na parte emersa é natural, mesmo que seja pontual. Mesmo que ao longo do ano, depois a gente tem um balanço neutro, um balanço líquido que é zero de sedimentos, existem eventos erosivos que vão tirar sedimento da praia emersa e colocar lá na praia submersa e esse sedimento depois volta, né? Isso aqui é um ciclo, o sedimento vai e volta. Vocês aprenderam isso lá em Morfo. Então, e as dunas são parte desse processo. Se a gente tira o sedimento da duna da jogada, a gente vai causar um déficit de sedimentos bem importante para esse ciclo todo aqui. E aí o sistema vai tentar buscar um novo equilíbrio e vai começar a cavar. Por exemplo, se a gente coloca casas de concreto e tudo mais aqui, a tendência é essa praia vai perder mais sedimento do que perderia a parte da praia em si, se as dunas tivessem. Essa praia vai acabar diminuindo em cota muito mais. A dinâmica vai acabar cavando por baixo dessas construções, porque para tentar encontrar um novo equilíbrio, que é aquela quantidade de sedimento que acaba indo e voltando. Tá? Então, as dunas, essa é a questão de proteção, como elas funcionam, né? Como proteção costeira.
Existe uma classificaçãozinha, que é um indicador, na verdade, né, do Challenger 2000, que ele se baseia no RANAP das ondas de tempestade e sua influência junto às dunas, para a gente saber qual que é o impacto, é uma escala de impacto de tempestades nas dunas, tá? Ele relaciona a altura de dunas com a variação do nível, tá? E ele classifica 4 situações, que são 4 diferentes níveis de impacto, tá? E esse impacto é função da magnitude de erosão esperada para cada situação. Agora vocês vão entender, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 4 regimes. O regime de swash, o regime de colisão, o regime de sobrelavagem e o regime de inundação, tá? Então, os regimes, eles são baseados, no próximo slide vai ter as equaçõezinhas, tá? Com a altura da duna, a altura da base da duna, o mínimo, a cota aqui do mínimo do RANAP em tempo bom e a cota do RANAP em tempestade, tá? Que é a altura, o alcance ali da hidrodinâmica da água durante uma tempestade. Ela está diretamente relacionado com o tamanho da onda